Olá, amigos. Boa tarde. Boa tarde. Operação prende 4 suspeitos de tráfico na Serra. Um deles foi baleado durante troca de tiros com a polícia. Armas e drogas foram apreendidas. Capixaba recebe sementes vindas da China. Em vários estados do Brasil, outras pessoas também já receberam a encomenda sem pedir nada. Enfermeira é presa levando cocaína para traficante em Vila Velha. A justiça mandou soltar o engenheiro acusado de matar a mulher em dezembro de 2017. A professora Daniele Benício foi encontrada sem vida no apartamento do casal. Família flagrada no crime é autuada por furto. Mãe, filho e sobrinha aparecem em vídeo furtando perfumes. A mulher esconde o produto entre as pernas. Outubro Rosa, campanha alerta para a prevenção do câncer de mama. Você vai conhecer a história de quem venceu essa batalha. E a goleada do Flamengo sobre o Del Valle na Libertadores. Coisa boa, tudo isso e muito mais agora no Tribuna Notícias, primeira edição. Operação prende 4 suspeitos de tráfico na Serra. Um deles foi baleado durante a troca de tiros com a polícia. Essa operação, gente, aconteceu no Parque Municipal em Serra Sede. De acordo com moradores, traficantes dominam o local. Inclusive, expulsaram equipes de reportagem. Aconteceu dentro do Horto, o Parque Municipal do bairro Santo Antônio, em Serra Sede, local onde a imprensa não pôde ficar. Nossa equipe chegou a ir até o Horto Mercado, onde o confronto entre os bandidos e a polícia militar aconteceu. Mas um jovem de moto chegou bem agressivo até o local, dentro de um parque público, e ameaçou as equipes de reportagem que estavam lá. Por questões de segurança, nós tivemos que sair. E só pudemos ficar aqui porque a Guarda Municipal aqui da Serra deu um apoio na nossa segurança. A Guarda Municipal da Serra e ainda uma viatura da Polícia Militar deram apoio para que voltássemos ao local. Já no parque, pudemos fazer a imagem de uma área que os traficantes se julgam donos. Local onde a população deveria se divertir e vira um momento de tensão. Sabendo dessa situação aqui, a Polícia Militar montou uma operação para flagrar não apenas a venda, mas o embalo da droga aqui no local. 2 patrulhas, ao adentrar naquela região, se depararam com indivíduos armados que fugiram, porém se depararam com uma outra guarnição da Polícia Militar, e aí sim houve o confronto. Primeiro os criminosos atiraram, e para revidar a injusta agressão, os policiais também efetuaram disparo de arma de fogo, alvejando inclusive um meliante, menor de idade, 17 anos, com 10 passagens criminais na perna. E a operação deu resultado. No cerco, houve troca de tiros. 4 homens foram detidos e um deles foi atingido na perna. Foi um adolescente de 17 anos. Do local onde estavam, os policiais apreenderam um farto material: 126 pinos de cocaína, 448 buchas de maconha, 326 unidades de haxixe, uma pistola .40 e outra 380 sem numeração, munição, dinheiro e 2 rádios comunicadores. Os detidos foram levados para o DHPP e autuados por tentativa de homicídio contra os policiais militares. Foram apreendidos 2 adolescentes de 17 anos e 2 adultos de 23 e 24 anos. Todos, de acordo com o coronel, têm passagens. No bairro, a tensão continua. Hoje, mais uma família estava de mudança. O comentário é que não aguentam mais viver com tamanha violência. E não é para menos. Reparem nos buracos da parede. São de tiros que acontecem aqui durante os ataques de gangues rivais, que ocorre a qualquer hora do dia. O último foi no domingo passado e, por pouco, um dos disparos não atingiu essa senhora de 75 anos. Eu disse assim, eu vou levantar daqui porque está na hora dos tiros. Parece que eu estava adivinhando, é Deus que me mostrou. Aí eu disse, eu vou sentar daqui, vou mudar daqui porque está na hora dos tiros, que todo dia está dentro da tiro, né? Aí quando eu levantei, que fui lá para dentro, meu menino abriu a porta, eu sentei lá dentro, que eu corro não posso andar. Quando eu sentei lá dentro, foi só eu sentar para limpar o peixe. O primeiro peixe que eu peguei, esse trairinho pequeno, o tiro pegou ali. Pegou na janela e também na porta?
Mas eu nem sei, eu fiquei tão coisa da cabeça que eu nem sei, que meu susto, não sei como que não pegou no cara do meu menino. Ele estava jantando até, ele levantou. Os ataques acontecem pela rivalidade do bairro Santo Antônio com bairros vizinhos. Briga que, segundo esse morador, já fez muitos vizinhos se mudarem. Qualquer hora, qualquer momento, não tem hora para ele chegar. É de dia, de noite, de madrugada. 5 horas da manhã estão passando aqui, de moto preto. Tem uns camaradas que se juntaram do Macafé, se juntaram com Bela Vista e São Marcos. Eles estão tudo para dar ataque aqui. Como os moleques daqui foram presos ontem, agora vai virar um inferno, porque eles vão dar ataque direto aqui de novo. O morador dessa área aqui vai ter que redobrar a atenção e os cuidados. Porque até para ir na venda a pessoa tem que se vigiando. E outro, já foram 12 moradores embora. Você está vendo agora, já está em 13, entendendo os 13. E daqui um dia eu vou sair fora aqui também. Eu tenho 63 anos, moro aqui. Nunca vi a coisa igual que está aparecendo agora. O coronel prometeu intensificar o patrulhamento. Cabe à Polícia Militar intensificar o patrulhamento na região. Não negamos que é um local em que há uma disputa territorial entre grupos rivais do tráfico de drogas, em especial Santo Antônio e São Marcos. Só nos últimos 3 meses a Polícia Militar apreendeu 10 armas de fogo somente naquela região, este ano, nos últimos 3 meses, e se deparou também com alguns confrontos em que houve necessidade do disparo de arma de fogo, do uso da força, e várias prisões de indivíduos envolvidos com esse tráfico de drogas, quer seja de um grupo criminoso, quer seja do outro grupo criminoso. Agora você vê que situação, 12 famílias pelo menos tendo que se mudar do bairro por conta da violência. A Suzy flagrou inclusive um momento em que uma das famílias fazia esse processo de mudança. Olha que ponto que a gente chega, as pessoas tendo que sair de casa por conta da violência. Um absurdo isso. Pois é, uma região tão tranquila ali da Serra, né, na Serra Sede. Serra Sede. E falando em Serra, ô Bruno, está acontecendo nesse momento, num condomínio de lá, uma confusão. A repórter Suzy Faria tem mais informações sobre o que está acontecendo nesse condomínio. Ô Suzy, parece que teve um morador esfaqueado lá. Foi isso que aconteceu? O que está acontecendo lá? Boa tarde para você. Boa tarde, George, Bruna, boa tarde, amigo do TN. Antes da gente começar a falar um pouco sobre essa operação que aconteceu na Serra, nós temos uma informação muito importante de um problema que está acontecendo em Chácara Parreiral neste momento. Começou por volta de 8h30 da manhã. Um homem de 29 anos surtou, teve um surto psicótico e acabou esfaqueando um eletricista que estava fazendo obras, reparos dentro do apartamento dele, que fica em Chácara Parreiral. Ele acabou esfaqueando um outro morador também, brigando com outro morador que tentou interferir no momento em que ele agredia a mulher e o filho. A Polícia Militar já está no local, a área foi isolada, o CIMESP já está lá, uma equipe de negociação já está tentando fazer com que este homem de 29 anos saia de dentro do apartamento dele. É que ele acabou prendendo tanto a mulher quanto o filho dentro do apartamento, colocou obstáculos na porta para impedir que a polícia invadisse o local. E está ameaçando a mulher e o filho, ele está com uma faca. A polícia, como vocês estão vendo aí em algumas imagens, já isolou o quarteirão, está em negociação, o CIMESP continua lá no local, continua tentando fazer com que um homem de 29 anos, que as primeiras informações dizem que ele seria um advogado, mas isso ainda não foi confirmado, está preso dentro de casa junto com a mulher e o filho. Esse episódio começou por volta das 8h30 da manhã. Como eu disse antes, a equipe de negociação do CIMESP continua lá tentando fazer com que o homem saia e libere tanto a mulher quanto o filho durante esse surto psicótico que ele teve aí. Agora, daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações sobre isso, eu volto a atualizar. Mas com relação à operação que aconteceu em Santo Antônio, George, a situação lá realmente é muito delicada. Os moradores não sabem mais a quem recorrer. A equipe de reportagem que foi até o local, dentro de um parque público, tentar fazer a matéria mostrando como eles usam aquele parque em proveito próprio dos traficantes, foi expulsa de lá. E o pior, nem os próprios moradores se sentem seguros ali. Quando a polícia, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que gentilmente foram no nosso apoio, queremos agradecer novamente a Guarda Municipal e também a Polícia Militar,
estiveram lá para dar apoio para a gente, uma senhora, enquanto o nosso cinegrafista, o Sérgio Porto, fazia imagens na beira ali do portão do horto, gritou para ele desesperadamente sair dali, porque no local onde ele estava, ele poderia ser atingido a qualquer momento com um tiro. Vocês viram a declaração desse morador aí, desesperada, dizendo que após 63 anos morando no local, ele está querendo também sair dali, porque eles não aguentam mais. A qualquer hora do dia, da noite, os disparos acontecem e não são poucos. Tanto que você viu como essa senhorinha de 75 anos falou que ela já saiu da frente da casa dela, onde ela estava fazendo um peixe, né, limpando um peixe, porque sabia que os tiros a qualquer hora poderiam acontecer. E ela poderia virar uma vítima ali de um disparo desses aí. E dito e feito, foi só ela entrar para dentro de casa que os disparos começaram. Agora, uma última informação que eu quero passar antes de voltar no próximo bloco para continuar a nossa conversa, é que uma equipe da Polícia Civil passou aqui pela Reta da Penha há pouco. Era o delegado Marcelo Cavalcante, da DHPP de Vitória, seguindo para fazer uma perícia na Ilha do Américo. Ele estaria se dirigindo para lá para fazer essa perícia, porque eles querem saber o seguinte: a informação que nós tivemos, inclusive, que circula nas redes sociais, é que ali naquela ilha, além das pessoas se divertirem, além de irem para ali usarem drogas, eles também estariam escondendo, enterrando drogas naquele local. E quem sabe esse aí não poderia ser o motivo dessas 4 pessoas terem sido assassinadas. Quem sabe o pessoal do Morro do Quiabo não foi para lá para encontrar essa droga, não é verdade? Enfim, o que nós ficamos sabendo é que a equipe iria para lá e supomos que a equipe da Polícia Civil que passou aqui na toda seria a equipe da DHPP de Vitória, que já está indo para o local para fazer uma perícia em loco. George, Bruna. Informações, daqui a pouquinho você volta com mais notícias aí dessa confusão que aconteceu lá no condomínio na Serra. Super grave, né? Um advogado teria surtado, mantendo a esposa e o filho refém. A gente vai acompanhar essa situação. Gente, em Vila Velha, uma enfermeira foi presa transportando cocaína. Ela estava levando o entorpecente para um traficante. Diana Dias, de 44 anos, profissão enfermeira. A princípio, longe de qualquer suspeita, mas com ela foram encontrados 90 pinos de cocaína. A mulher estava transportando a droga do bairro Santa Inês para a região conhecida como Favelinha do Ibis, em Vila Velha. A Guarda Municipal fazia um patrulhamento de rotina na região quando recebeu a informação com as características físicas da suspeita. Logo em seguida, ela desceu de um carro e foi abordada pelos agentes. Toda a droga estava dentro de uma bolsa. Como já tínhamos a informação por populares de que uma mulher com a descrição dela, alta, magra, cabelo louro, estaria servindo de mula para a região, né, levando esse entorpecente para ser comercializado ali dentro, ela passou por nós, fizemos a abordagem e encontramos todo entorpecente dentro da bolsa dela. De acordo com a Guarda Municipal, ela teria recebido a droga em casa e levaria o entorpecente para um traficante do Ibis. Inclusive, até o aplicativo de transporte era pago pelo traficante. Ela é moradora de Santa Inês e o traficante ele paga o aplicativo, né, para buscá-la em casa e levar até o ponto de encontro. Ela chegou de Uber, inclusive o motorista do aplicativo até ficou aguardando, porque ela ia fazer a entrega e ia retornar no mesmo carro para sua residência. Os agentes ainda acreditam que essa não é a primeira vez que ela faz esse transporte de drogas. Não era a primeira vez que ela fazia esse tipo de coisa e que ela não estava recebendo nada para fazer esse tipo de coisa, o que é estranho, né? A suspeita foi conduzida para a Delegacia Regional de Vila Velha. Olha, a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana. Foi solto o homem acusado de matar a mulher em 2017. A justiça entendeu que o réu não representa perigo à sociedade e ele vai responder em liberdade. O engenheiro eletricista Patrick Noé Filgueiras está em liberdade provisória. Ele é acusado de matar a esposa, Daniele Benício. Daniele era professora de geografia de uma escola particular em Vitória. Ela foi encontrada morta dentro do apartamento onde mora com o marido, no bairro Jardim Camburi, no dia 30 de dezembro de 2017. A princípio, o caso foi tratado como suicídio, mas 18 dias depois da morte,
O marido dela acabou preso, suspeito de assassinar a mulher. O caso foi investigado sob sigilo. A liminar da Justiça considera que, por mais que o crime de feminicídio seja grave e repugnante, não há mais elementos concretos para afirmar que Patrick seja perigoso em liberdade. A defesa de Daniele afirma que a decisão não interfere no resultado final da ação. Há provas consistentes do crime. Gente, um motorista foi baleado durante um assalto em Viana. Ele não reagiu, mas mesmo assim levou um tiro no peito após ser abordado por 2 bandidos. Uma mulher que também estava no carro foi atingida por estilhaços. Na fuga, os criminosos furaram um bloqueio da polícia e roubaram outro veículo. A tentativa de latrocínio aconteceu nas proximidades de uma concessionária de ônibus e caminhões. Segundo o funcionário do local, o motorista do carro vermelho seria o funcionário de um cliente do estabelecimento. Ele tinha acabado de sair do local. O motorista foi surpreendido aqui nessa estrada de chão. Ele estava dentro do carro, uma HB20 vermelha, quando 2 homens armados renderam ele e levaram o veículo. Mas antes disso, eles ainda atiraram. O motorista levou um tiro no peito. E a mulher, a esposa que estava junto com ele, acabou sendo atingida de raspão. As vítimas procuraram a ajuda na concessionária. Os funcionários prestaram socorro. O homem foi levado a este hospital particular em Cariacica, onde passou por uma cirurgia. Ele teria sido baleado no peito. Os criminosos surgiram com o veículo na direção do bairro Vale do Sol, que também fica em Viana. Sabendo desse caso, a Polícia Militar fez um cerco tático na BR-262, na altura de Viana Sede. A HB20 vermelha conseguiu furar esse cerco. Os bandidos que estavam dentro do veículo conseguiram fugir, abandonaram o carro, mas acabaram entrando em um outro veículo e, é claro, conseguiram escapar. O veículo foi deixado no bairro Jucu e levado para o DPJ de Cobilândia, que atende às ocorrências de Cariacica e Viana. A HB20 tem placa de Santa Maria de Jetibá. Segundo o funcionário da concessionária de caminhões e ônibus, ele trabalha há 2 anos na região e nunca tinha presenciado uma situação de tanta violência. Olha, esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso. Olha, tá dando uma polêmica essa notícia, Bruna. Olha, Capixaba recebeu sementes vindas da China. Em vários estados do Brasil, outras pessoas também já receberam a encomenda e sem pedir nada, hein? Pois é, muito estranho e, claro, preocupante, né, gente? De acordo com o Ministério da Agricultura. Quem tem as informações sobre esse caso é a Vanessinha Calmon. Vanessa, boa tarde para você. Bem-vinda. Muito boa tarde, Bruna, boa tarde, Georgia, e a todos que acompanham o TN1. Pois é, algumas pessoas em diferentes estados receberam essas sementes misteriosas no lugar de encomendas que elas tinham realizado em sites da China. E aqui no Espírito Santo foi registrado também agora o primeiro caso. Uma jovem tinha encomendado maquiagens e outros objetos em um site da China e quando recebeu a mercadoria, viu que dentro daquele saco plástico e daquela embalagem tinham, na verdade, sementes também misteriosas, umas maiores, outras menores, na cor preta. Ela entrou em contato com a Polícia Federal e foi orientada a entregar essas sementes lá mesmo. Vamos ver o que ela disse. Eu estava aguardando a chegada dos produtos que eu tinha comprado em uma loja chinesa de um site internacional. Um par de brincos, um bonequinho de miniatura e um mini projetor digital. Eu recebi a mensagem no aplicativo dos Correios que o meu objeto estava em uma agência da Glória que eu deveria ir retirar. Fui retirar o objeto e quando eu abri, eu sempre peço alguém para gravar quando eu estou abrindo os pacotes, porque caso tenha vindo um objeto que não foi o que eu comprei ou esteja quebrado, eu tenho como entrar em contato com a empresa. Quando eu abri, eu já imaginei que não era o que eu tinha comprado, porque tinha uma caixa grande, triangular, e 2 menores que pareciam estar vazias. Eu imaginei que o que tinha acontecido é que não tinha vindo as coisas que eu tinha comprado. Quando eu abri os 2 pacotes menores, dentro tinha um pacotinho transparente, com uma semente bem pequena, e um com uma semente um pouquinho maior. E a terceira caixa, que é a caixa triangular, estava com um termômetro de vidro. E eu não tinha comprado nenhum desses itens e eu nunca vi eles sendo vendidos na loja que eu tenho o hábito de comprar.
Eu entrei em contato com a Polícia Federal para poder saber o que eu deveria fazer, porque até então eu não sabia do que se tratava, se realmente eram sementes, se era tóxico, se não era perigoso. E no momento que eu entrei em contato, um agente da Polícia Federal me enviou o link de uma matéria falando sobre as outras pessoas em outros estados que também estavam recebendo esse tipo de encomenda, que até então eu não sabia. E aí eu vi que não era só eu. E ele me orientou a não manusear o material, não descartar, não ter contato, não plantar, e que eu deveria entregar no Ministério da Agricultura. Ontem eu fui, entreguei o objeto e eles vão mandar para análise e vão me mandar o resultado quando eles já souberem do que se trata. Pois é, gente, essas sementes devem ser encaminhadas ao Ministério da Agricultura, então, para averiguação. E a orientação é que se alguém receber essa semente em casa, não abra em hipótese alguma, porque não sabemos ainda do que se trata essa semente, se é de uma planta, e ela pode ser nociva ao ser humano. Agora, George, Bruna, vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre o impasse do retorno às aulas. Gente, as aulas estão previstas para serem liberadas de forma presencial a partir do próximo dia 5 de outubro, segunda-feira que vem. A gente vem noticiando isso durante a semana inteira. Mas ontem à tarde, uma decisão da Justiça vem contra isso tudo, para as escolas particulares. A Justiça entendeu e acatou o pedido do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares que ainda não se sentem seguros para o retorno das aulas. E por isso, ela suspendeu, pelo menos momentaneamente, o retorno às aulas no próximo dia 5 de outubro. Para falar sobre esse assunto, gente, eu estou aqui com o Procurador-Geral do Estado, o Rodrigo de Paula, porque a Procuradoria-Geral, Rodrigo, vai entrar hoje à tarde ainda com um recurso, pedindo à Justiça, então, para retirar essa suspensão, para que as aulas sejam liberadas. Rodrigo, muito boa tarde para você. Se os senhores entrarem com esse recurso já na tarde de hoje, é possível que as aulas retornem ainda na próxima segunda-feira? Novamente, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Nós faremos um pedido de apreciação com urgência desse recurso para que seja possível uma decisão até amanhã do Tribunal Regional do Trabalho, e a nossa expectativa é que haja efetivamente a suspensão dessa liminar de ontem. Agora, Rodrigo, nessa liminar, a Justiça ela afirma que não houve um diálogo com todas as partes envolvidas no retorno às aulas e que por isso ela estaria suspendendo, e que também as medidas propostas ela não tinha garantia de que elas seriam de fato seguidas. Então, o que a Procuradoria diz diferente da Justiça? Essa decisão ela parte, na verdade, de algumas premissas equivocadas, e eu destacaria duas aqui. Primeiro, que os protocolos foram estabelecidos após várias semanas de discussão feitas pelo governo do Estado, sob coordenação da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, com os sindicatos das escolas particulares, dos professores, dos trabalhadores da educação. Então houve um amadurecimento para que se tomasse essa decisão de retorno com segurança sanitária das aulas. Então esse é o primeiro equívoco muito claro dessa decisão, que parte da premissa de que os protocolos foram estabelecidos apressadamente pelo governo do Estado, sem a participação desses setores da sociedade. E o segundo, então, ponto seriam de que as aulas precisam voltar para que vejam, então, se essas medidas serão de fato seguidas? É a segunda premissa equivocada, que a juíza condiciona o retorno à comprovação por parte das escolas de que tem condições de cumprir as exigências previstas nesses protocolos. Mas, ora, as escolas, para cumprir as exigências, precisam primeiro voltar. E é uma decisão de cada escola voltar e em que tempo voltar. O que o governo fez foi autorizar a partir do dia 5 o retorno. Uma escola ou outra pode precisar de um pouco mais de tempo para se estruturar e, obviamente, só pode funcionar escola que atender a todas as exigências sanitárias desses protocolos. Procurador, agora existe uma expectativa também em relação às escolas públicas, o retorno dessas aulas, porque as aulas serão liberadas de forma presencial na próxima segunda-feira, seriam para as privadas e públicas. A Justiça acatou então o pedido do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares. Existe um pedido também do Sindicato dos Professores das Escolas Públicas. Caso a Justiça também acate esse pedido,
A Procuradoria também vai entrar com recurso? Certamente, nós não fomos notificados ainda desse processo judicial, mas as escolas públicas, e aí assim, por decisão do próprio governo, já estão estruturadas para o retorno dos alunos na forma do cronograma já divulgado pela Secretaria de Educação. Então o governo adotou com muita cautela esse passo de retorno às atividades presenciais, agora nessa fase de convivência com a pandemia. Qualquer atividade hoje, social, econômica, cultural, enquanto não houver imunização da população, com vacina, por exemplo, só é possível de ser realizada com o cumprimento dos protocolos. Muito obrigada, Procurador Rodrigo de Paula, agradeço a sua participação aqui no TN1. A gente continua, então, acompanhando toda essa situação, essa expectativa para a liberação das aulas presenciais deve acontecer na próxima segunda-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Vanessa. Obrigado aí, obrigado ao procurador. Vamos aguardar, não é? Esse impasse aí que foi suspenso, mas aí vai entrar com recurso. Vamos ver então se segunda-feira vai ter aula ou não. Por enquanto, está suspenso. É bom que se decida, porque as famílias ficam ansiosas, as crianças ficam aí nesse impasse, né? Vai ou não vai ter? Exatamente. Bruna, diga. Tsunami de calor, onda de calor, bolha de calor, o negócio é que tá quente, né? Não importa o nome, tá quente pra caramba. Tá fervendo, insuportável. Outubro começa pegando fogo e vai continuar assim nos próximos dias. Alguns municípios podem registrar temperaturas de mais de 42 graus nesse fim de semana, mas isso, como a gente disse ontem, nos termômetros, né? Pensa a sensação térmica, 42 graus no termômetro. Difícil, hein? Difícil. Muito complicado. É uma onda forte de calor, gente, que já está mexendo com a rotina e com a saúde da gente, dos capixabas, de todo mundo. Tá difícil suportar esse calorão. Hidratação é fundamental. E como a gente tem que usar a máscara, né, Georgia? Aí fica pior ainda, incomoda muito mais. Por isso, fique atento às dicas dos especialistas. Tá brilhando, tá forte, tá intenso. Pois é, meu amigo e minha amiga, é um para cada um mesmo. E a máscara, hein? Usá-la nesse calorão, como é que fica? Seu Milton se incomoda um pouquinho, mas vai caminhar mesmo assim, sempre com ela no rosto. É meio complicado. Principalmente se caminhar rápido, você fica com a respiração um pouco prejudicada. Já a Milena usa de boa, não se incomoda em nada não. Ainda mais com um filho pequeno, a proteção é ainda mais necessária. Bem, a gente sempre sai com a máscara, toma os cuidados necessários, alquinho, gel aqui, não tem jeito, tem que usar. Vai no automático, coloca e desliga, não tem opção, é assim que vai. E a previsão é de calorão mesmo. Até o dia 7 de outubro, as temperaturas vão ficar entre 37 e 43 graus. Esse calor que faz aqui fora e o calor daqui de dentro, porque a gente respira, fala e acaba circulando o ar quente dentro da máscara, isso pode mesmo gerar um certo incômodo. A pele fica mais oleosa e pode acabar gerando acne e coisas do tipo. A máscara é um tipo de moda, né? Então as pessoas têm feito máscara de tudo quanto é tipo. Então às vezes vai fazer um tecido sintético, um poliéster, com calor ali, não tem aquela circulação ideal, acaba irritando a pele, forma dermatite de contato. Além de agravar outras dermatoses, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência à acne, pode aumentar a acne. Uma pessoa que tem uma dermatite seborreica, né, que é tipo uma caspa que dá no rosto, acaba piorando e agravando essa situação também. Mas não é para deixar de usar a máscara não, viu? Ao invés de utilizar uma de tecido sintético, tipo poliéster, por exemplo, use uma 100% algodão que tá ótimo. A chance de irritar é muito menor. Além disso, em relação à pele, tem a situação da respiração, né? Então, o próprio tecido sintético, o poliéster, dificulta mais a parte respiratória, né? Então, isso acaba tendo outros danos. Esse outro médico bate na mesma tecla. Na nossa via aérea, a temperatura elevada e a queda de umidade causa a sensação de ressecamento, de irritação nos olhos, no nariz, né? E o muco, que é uma das proteções que nós temos, se torna mais espesso. E aí a gente pode ficar um pouco mais exposto a rinites, a bronquites e outras infecções respiratórias. Né? Para isso, a gente pode tentar minimizar melhorando a hidratação, né? Consumindo mais água, mais sucos, água de coco, né? Fazendo refeições mais leves. Não tem jeito. É o período em que a gente está vivendo. Aceita que dói menos. Ninguém nasceu para usar máscara, é verdade.
mas elas podem salvar a nossa vida. É recomendação, né? Então vamos usar, principalmente para nos protegermos, né? Sem dúvida nenhuma, Não né? tem jeito, tem que usar, mas que incomoda, né? No Incomoda, calorão. tem que usar, tem que tomar água, tem que se hidratar, tem que ter cuidado, porque realmente só vai aumentar essa temperatura com essa onda de calor. Com certeza. E lembrar de trocar as máscaras também, né? Porque a gente fica suando muito, tem que ter sempre uma reserva ali na bolsa, no carro, não importa. Isso aí. E olha, gente, ainda hoje a gente volta a falar sobre a previsão do tempo. Para amanhã eu já te adianto, viu, Georgia? Se preparem, porque o calor vai aumentar nos próximos dias. Isso aí. Gente, na semana passada nós mostramos aqui no TN o furto de uma perfumaria dentro de um shopping no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Isso aí, um casal furtava perfumes e a mulher inclusive escondeu um dos perfumes no meio das pernas. Pois é, na verdade é uma família que já está acostumada com esse tipo de crime. As duas mulheres e o homem que aparecem no vídeo são mãe, filho e sobrinha. Logo após a exibição do flagrante, a polícia começou a receber várias denúncias. Iniciou uma investigação e conseguiu localizar os suspeitos por meio de buscas nas redes sociais. Mas pensa que eles ficaram detidos? Nada disso. Como não houve flagrante, eles foram autuados e vão responder em liberdade por furto qualificado. A mãe, de 49 anos, é uma espécie de líder do grupo, enquanto o filho de 27 e a sobrinha de 38 cometem o crime. Ela também, se passando por cliente, distrai a vendedora e impede que a funcionária desconfie do furto. Só nessa loja aí, o prejuízo foi de mais de R$ 1.500. Muito triste, né? Muito triste. Dando O comerciante um mau exemplo. que lute, né? Porque eles estão soltos. Nada impede que eles façam novamente, mesmo respondendo em liberdade pelo crime. Pois é, aí eles falam que é um crime de pequena monta, né? Naturalmente, mas aí, como você disse, fica um prejuízo grande aí para o comerciante. Com Imagina, certeza. você vai somando isso, né, Bruno? Absurdo. Olha só, vamos mudar de assunto, gente. Um menino de 9 anos caiu de um terraço depois de levar um choque. Ele tentava pegar uma pipa que agarrou no poste. Esse acidente foi no bairro Caratuíra, em Vitória. Com a descarga elétrica, a criança sofreu queimaduras no corpo. A equipe do jornal A Tribuna conversou com a avó do menino, que está internado. Mas elas duas não estavam mais aqui com ele, elas tinham acabado de descer. Entendi. E ele tinha ficado sozinho. Entendi. Aí foi que a Sofia falou, se ela tivesse aqui com ele não teria acontecido isso, porque ela brigava com ele e tirava ele daqui. A senhora estava comentando que o que ele pegou para tirar era de madeira e estava calçado. Estava calçado. O que a senhora acredita? Porque se fosse um ferro mesmo, ele tinha morrido na hora. Gente, vamos torcer para a recuperação desse menino que está internado no Hospital Infantil de Vitória. Confusão num condomínio da Serra. Vamos voltar com a repórter Suzy Faria, que tem mais informações sobre esse caso. Olá, Suzy, como é que está a situação lá nesse condomínio, hein? Voltamos com você. George, a situação continua a mesma. De acordo com as informações que eu acabei de receber aqui, o homem, que seria um advogado de 29 anos de idade, que está em surto psicótico, ainda não se entregou. E a informação que eu recebi também é que essa não seria a primeira vez que um evento como esse acontece. O advogado já teria tido um outro surto há um tempo atrás e que a negociação para que ele se entregasse teria demorado cerca de 6 horas. Bem, como esse começou às 8h30 da manhã aproximadamente, já tem mais ou menos 4 horas que a polícia está lá na Serra, em Chácara Parreiral, com todo o quarteirão ali isolado, tentando fazer com que esse advogado de 29 anos saia de dentro do apartamento e libere mulher e filhos. Lembrando que ele acabou esfaqueando um eletricista que estava prestando serviço dentro da casa dele. Esse eletricista já foi socorrido para o SAMU e encaminhado até o hospital. As informações que nós temos, então, é que essa negociação ainda continua lá em Chácara Parreiral. O homem está resistente dentro do apartamento, colocou alguns objetos na porta para impedir uma invasão, aí, uma entrada da Polícia Militar dentro do apartamento dele. Voltando a falar também sobre o caso daquelas pessoas que foram mortas na ilha,
Então, nós confirmamos que realmente o delegado Marcelo Cavalcante, junto com uma equipe da Polícia Civil, lá da DHPP de Vitória, está indo para a ilha para fazer uma perícia in loco ali, para ver se encontra mais alguns vestígios que possam ajudar a esclarecer o porquê dessa chacina. Lembrando que os comentários são de que ali naquela ilha, além de servir como diversão para muitos moradores, para o uso de drogas para outros, serviria também como esconderijo de drogas para as facções que estão ali ao redor. A outra informação que nós temos aqui é que o delegado vai fazer essa perícia, ele já tem a identificação daquelas pessoas que cometeram o crime, que inclusive tem fotos que estão circulando aí nas redes sociais com um pequeno perfil de cada um, quais os tipos de crimes que eles já cometeram. O delegado, eu tentei falar com ele, mas ele não quis adiantar muitas informações, mas ele espera que até o final da tarde tenha mais novidades sobre esse caso aí. A gente fica por aqui. George, Bruno e amigos do TN, boa tarde. Valeu, Suzy. Boa tarde para você. Obrigado aí pelas informações. Obrigada, pessoal, Suzy. Vocês estão vendo aí que a Suzy está de máscara rosa, eu coloquei a minha, a Bruna vai colocar agora. A máscara dela agora, né? Todos os nossos repórteres estão usando a máscara rosa. Essa é uma demonstração de apoio que marca o início da campanha Outubro Rosa, o mês que todo o país promove ações de alerta para a importância da detecção e tratamento precoce do câncer de mama. Aqui no Espírito Santo, a AFEC, Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, coordena essas ações. Isso mesmo, e mais do que nunca, gente, é preciso falar de prevenção. De janeiro a agosto deste ano, quase 200 mulheres perderam a vida para o câncer de mama aqui no nosso estado. Uma realidade que pode ser mudada com o diagnóstico precoce. Mas agora você vai conhecer a história de quem venceu essa batalha. A máscara de Mulher Maravilha tem tudo a ver com a Ilma. Ela é realmente uma super mulher, uma vitoriosa. Aos 47 anos de idade, Ilma venceu o câncer de mama. A gente tem que ter muita fé em Deus, ter muita força e segurar mesmo a mão de Deus, porque é um processo que dói muito. A dona de casa descobriu o câncer enquanto fazia compras em um supermercado. Eu indo para o supermercado, eu tenho mania de andar com a mão enfiada na blusa. Mexendo, do nada, eu percebi um caroço. Voltei correndo para casa. Voltei, mostrei minha sogra. Logo ela marcou uma consulta com a ginecologista dela. Aí fiz a consulta, marcou logo a ultrassom para fazer, e logo na ultrassom eu já tive o diagnóstico. Um tumor super agressivo na mama esquerda. Um diagnóstico que não foi muito bom, porque qualquer diagnóstico não é bom, né? Mas o meu, ele foi, tipo assim, o médico virou para mim e falou que eu teria apenas 3 meses de vida. Ilma iniciou o tratamento. Os 3 meses se transformaram em 2 anos de tratamento. Perdeu os cabelos com a quimioterapia, retirou parte da mama esquerda e, com a cirurgia, ficou com os movimentos de um dos braços comprometidos. Mas nada tirou o sorriso do rosto dela e muito menos a fé. Hoje, ela está curada e o sonho de ser avó se tornou realidade. Eu ainda não realizei meu sonho, que é ser avó. E isso para mim é tudo. Eu sempre desejei ser avó. E quando fez 2 anos, né, do tratamento, a minha filha vem com a notícia que eu vou ser avó. Aí a Manu tá chegando. A história da Ilma é uma história de fé, de superação, de milagre. Ela venceu o câncer de mama. Mas, infelizmente, aqui no Espírito Santo, esse câncer ainda é o maior causador de morte entre mulheres por câncer. Em todo o ano passado, 361 mulheres perderam a vida para o câncer de mama. E neste ano, até o mês de agosto, já foram quase 200 vidas perdidas. A única forma de diminuir essa triste estatística é fazendo um diagnóstico precoce da doença. É a proposta do Outubro Rosa, o mês de conscientização do câncer de mama. A gente não tem que ver o autoexame como uma coisa assim essencial, mas a pessoa deve se tocar, deve fazer esse autoexame. Agora, a necessidade mesmo que a gente não abre mão
é a necessidade das pessoas fazerem a mamografia. O exame mais importante para fazer rastreamento de câncer de mama é a mamografia. Aí você detecta câncer de menos de 1 centímetro. Esse é o câncer bom para se tratar. Esse é o câncer que é curável praticamente em 100% das causas. Quem já enfrentou a doença e saiu dela vitoriosa, acredita que a melhor forma de passar pelo dolorido processo é com muita fé e autoestima. A fé nunca a gente pode perder. E aquela palavra que eles falam, desistir, também essa palavra não existe no meu vocabulário e nunca existiu. A fé, ela vem em primeiro lugar. Se você não tiver fé, se você não tiver Deus, se você não confiar em entregar a sua vida na mão de Deus e descansar, você não consegue. Com certeza, né? Mensagem linda. E durante o mês de outubro, gente, as prefeituras da Grande Vitória têm programações especiais para a realização de exames preventivos da mamografia. Confira as datas pelo site da prefeitura do seu município. Olha, antes da gente chamar a passagem de bloco... Tem uma informação nova, né? Tem uma informação, exatamente. A SUS pediu para avisar aos moradores lá do condomínio em Chácara Parreiral, não é? Onde o rapaz lá invadiu o apartamento, que a polícia pediu para o pessoal evacuar ali os prédios, sair dos apartamentos. Então a polícia pediu para o pessoal sair dali para seguir aí o trabalho dela, né? Aconteceu aí nesse condomínio, o rapaz invadiu ali o prédio, feriu um morador. Então a polícia pede para que os moradores saiam do prédio, não se aglomerem ali na frente para facilitar o trabalho da polícia. Lembrando que esse rapaz seria um advogado, né, de 27 ou 29 anos, não me recordo ao certo, que estaria fazendo inclusive a esposa e o filho reféns dentro desse apartamento. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E a seguir, concluída a investigação do assassinato de vendedora em Marechal Floriano. E ainda retorna a missa presencial no Convento da Penha. As celebrações vão ser no Campinho. A gente já volta. TN1 de volta falando do caso da vendedora encontrada morta dentro de casa em Marechal Floriano. A polícia concluiu que quem matou Lohane Valder Falcão, de 33 anos, foi o vizinho dela. O acusado tem a mesma idade da vítima e morava no prédio onde o crime aconteceu. Ele foi preso no começo do mês passado durante uma ação realizada pela Delegacia de Marechal Floriano e negou o crime. Mas, segundo o delegado, câmeras de vídeo monitoramento do local registraram toda a ação. Nas imagens que não foram divulgadas, o homem foi flagrado saindo do andar superior, onde apenas a vendedora morava. A perícia concluiu que ele teria passado por um apartamento que está em obras. Os únicos que tinham as chaves eram a vítima e o autor. O crime aconteceu no dia 23 de junho deste ano. A perícia constatou ainda que a vítima não foi abusada sexualmente. O homem foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e a prisão preventiva foi decretada. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público. Eleições 2020, vamos ver hoje os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Candidatos à Prefeitura de Vila Velha: Amarildo Lovato, PSL, Arnaldinho Borgo, Podemos, Cláudia Altista, PRTB, Coronel Wagner, PL, Dalton Moraes, Novo, Doutor Hudson, Republicanos, Fernanda Martins, PV, Max Filho, PSDB, Mônica Alves, do PSOL, Delcimar Fraga, PSD, Rafael Primo, Rede. Lembrando que a votação do primeiro turno para prefeitos e vereadores acontece no dia 15 de novembro. As missas presenciais no Convento da Penha foram retomadas a partir de hoje. As celebrações passam a ser feitas no Campinho para garantir o distanciamento social entre os fiéis. O portão e a capela vão abrir às 6 da manhã e o acesso para quem estiver de carro vai ser limitado. Só os primeiros 40 veículos vão poder subir. A missa começa às 7 da manhã. Nos fins de semana e feriados será permitida a entrada apenas de veículos que transportam idosos com dificuldade de locomoção ou pessoas com necessidades especiais. E as celebrações começam às 9 da manhã. O portão e a capela vão fechar às 4 da tarde. As missas presenciais haviam sido suspensas no começo da pandemia. Os atendimentos e confissões serão feitos em horário agendado.
de segunda a sábado, das 8 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. O agendamento pode ser feito pelo telefone 3329-0420, repetindo, 3329-0420. E a gente aproveita para atualizar os números da pandemia aqui no Espírito Santo. De ontem para hoje foram registrados mais de 770 novos casos. 7 pessoas perderam a vida para a Covid-19, entre elas um bebê de 5 meses no município de São Mateus. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança foi entubada, mas o caso se agravou. Foi realizado um teste rápido da Covid-19 que deu positivo para a doença. Nós temos hoje 131.490 casos confirmados da doença no estado. 121.026 pessoas se recuperaram da doença. Foram registrados 3.545 óbitos aqui no Espírito Santo. E o estado, gente, renovou o decreto de calamidade pública por causa do coronavírus. O anterior, que começou em abril, perdeu a validade. A medida vale por 6 meses e facilita a compra de equipamentos e a realização de obras sem a necessidade de licitação e não interfere no funcionamento das atividades econômicas. Ô Bruna, vamos às manchetes do jornal A Tribuna de hoje? Agora. Olha, lembrando que na seção de esportes tem toda a cobertura aí da super vitória do Flamengo, 4-0, seu timaço. Tá falando da derrota do Botafogo também contra o Bahia, tá? Nossa. Não falar nada, né? Olha só, vamos meu destaque aqui de cidades. Esse é o destaque. O aplicativo vai mostrar se o ônibus está cheio. Passageiros vão poder acompanhar pelo celular em tempo real a lotação dos veículos do sistema Transcol. Inclusive, a gente fez uma reportagem sobre esse assunto hoje, que deve ir ao ar provavelmente amanhã aqui no TN1 com mais detalhes. Muito bacana isso. E olha, outro destaque aqui, policial, gente. Golpe da novinha deixa prejuízo de mais de R$100 mil. Os criminosos, gente, estão usando as redes sociais e se passando por jovens que trocam fotos sensuais com as vítimas para depois fazer extorsões. Preocupante, hein? Olha só esses e outros destaques no jornal de hoje. Quinta-feira, 1º de outubro. Prefeituras decidem que aulas não voltam este ano. Justiça do Trabalho suspende o retorno na rede particular. Na foto principal, goleada e classificação do Flamengo no jogo da revanche. Golpe da novinha dá prejuízo de mais de R$100 mil no estado. Maquiadora pede ajuda à polícia após receber sementes da China. Empresas abrem 1.500 empregos hoje, com salário de até 12 mil. E ainda destaque no jornal A Tribuna, em AT2, MC Niak, da depressão ao topo das paradas. Pelos meus filhos, preciso de um novo coração. E no caderno Sobre Rodas, novidades que vão chegar às ruas em 2021. E a seguir, nosso giro de câmeras e a previsão do tempo. Se prepara, George, se prepara, gente, porque o calor vem que vem nos próximos dias. A gente já volta. Quente. Termina hoje às 11h59 o prazo para que estudantes que vão fazer o Enem insiram a foto no cadastro na página do participante. A inclusão da imagem é obrigatória e a foto deve atender a algumas regras. Ser atual, nítida, colorida, individual e com fundo branco. Por causa da pandemia, as provas do Enem foram adiadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, a versão digital. Bora ver como é que está o tempo e o trânsito lá fora, começar o nosso giro de câmeras ao vivo, começando com imagens ali da Praça da Papa, entrada da Terceira Ponte, bem tranquilo por ali, quase nenhum carro passando, sem retenção. Solzão, outro ponto da cidade, agora vamos a imagens ao vivo do final ali da Reta da Penha. E olha, gente, as temperaturas ficam elevadas no norte, no sul do estado, podendo chegar aí, como a gente vem dizendo ao longo do jornal, aos 39 graus nos ponteiros. Difícil, hein? Se prepara para o calorão, gente. Enquanto isso, a gente muda de câmera. Vamos para onde agora? Ali na Leitão da Silva, o trânsito por lá está um pouquinho mais movimentado, mas também sem nenhuma retenção, bem tranquilo. E amanhã, gente, prepara aí porque vai fazer um calorão, assim como já está fazendo hoje. Os termômetros podem chegar a 40 graus no sul do estado.
Aqui na Grande Vitória, a expectativa é de 35 graus, 35 com carinha de 45, né? Vamos combinar. Com certeza. Já jogo logo pra cima, porque tá calor demais. Ainda bem que isso é na temperatura, né? 35 com carinha de 45. Verdade. Na nossa situação tem que ser o contrário, né? 45 com carinha de 35. Só é mais você, né? Eu tô mais tranquila em relação a isso. 2-0 tá? pra você hoje. Viu? Tá demais. Vamos chegar no 4-0. Não aguento esse George, não, gente. O jornal tá terminando. Vambora? Não, mas eu não falei minha idade, não, tá? Que fique bem claro isso, tá? Ah, e agora você já falou, já foi. O pessoal tá achando que essa é a sua idade. Agora já era, gente. Ó, beijão pra vocês, tá? Se cuidem, hidratação, procura uma sombra, quem pega ônibus, cuidado com esse calorão, tá? Beijo enorme, até amanhã. Pois é, quem for pra praia, cuidado também. Também. Sem aglomeração. Verdade. Pessoal, obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa tarde e até amanhã. Tchau, até amanhã.